Então eu preciso entender que se a missão veio dele, a provisão também vai vir. E espiritualmente nós vemos que quando ele envia Davi aos seus irmãos, ele já envia com uma provisão. Ele já envia. Davi não vai de mãos vazias. Ele vai debaixo de uma missão e ele vai com uma provisão. E ele vai com um propósito. Então vejam que ninguém chega numa guerra, ninguém chega numa batalha de alegre. De vir aqui só para ver, vim aqui só para sorrir, só para ver o que está acontecendo. Não. Envolve missão, envolve submissão, envolve visão, envolve propósito, envolve obediência, envolve muitas coisas. Agora, o quanto nós estamos dispostos a aplicar isso na nossa vida para obter a vitória que nós dizemos que nós queremos alcançar? Essa é a pergunta que eu me faço. Amém? Você pode dizer um amém? Tem alguém aqui comigo aqui nessa manhã? E hoje eu estou caminhando para o final. E do que a gente falou aqui até agora, da unção que recebemos, e de estar debaixo de uma missão, em que condições nós estamos lutando as nossas batalhas? Eu consigo analisar isso no meu coração? Porque o gigante, ele nunca muda. Ele sempre é muito maior que nós, ele sempre é muito mais. Tem um momento aqui em que Saul, quando Davi fala, eu vou então lutar, e aí Saul fala, você não tem condição nenhuma de lutar. Ele fala, você é jovem, ele já é um lutador, ele é um guerreiro experiente, que ele luta desde que ele tinha a sua idade. Provavelmente vai ter o dobro da idade de Davi. Sabe aquela coisa assim, probabilidade zero de você conseguir vencer isso. Eu não sei você, mas eu tenho alguns casos desses na minha vida. Tenho alguns gigantes desses para vencer. E eu entendi que eu preciso aplicar isso aqui. Senão eles não vão cair por terra. E o terceiro e não menos importante, que é a identidade. E nós vemos aqui que Davi, o tempo todo, ele foi questionado nisso. Quando ele chega para falar com os irmãos, nós vemos que os irmãos dele tinham uma certa perseguição com ele, né? Tinha uma certa implicância. E ele fala assim, lá no verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas suas poucas ovelhas? Tipo assim, aqui não é seu lugar. Vai lá cuidar das suas ovelhinhas lá. Quantas vezes nós não ouvimos isso de pessoas próximas, querendo nos lembrar de quem nós éramos, de onde Deus nos tirou, quando nós estamos tentando fazer aquilo que Deus nos chamou. E ele fala assim, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, a sua missão é cuidar delas. Mas é porque Eliabe não tinha uma mente renovada. Porque Davi não estava ali porque ele queria. Davi estava ali debaixo de uma palavra. Ele estava debaixo de uma missão. E aí ele continua.
E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Quer dizer, o inimigo já sabe do teu potencial. Davi não tinha nem idade para estar no exército. Ele era o mais novo. O irmão já estava com medo, que ele estava ali só para ver. Porque na cabeça dele, ele tinha potencial para ser melhor do que ele. Então ele já quis matar ele no ninho. Falar, não, aqui você não vai nem assistir. Você sai daqui. E Davi fala assim, Davi disse, que fiz agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Logo aqui a gente já vê que era uma discussão comum entre eles, né? O que eu fiz agora? Né? E agora? O que eu fiz? E um pouco mais para frente, no verso 33, né? No verso 32. Disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá pelejar contra ele. E respondeu Saul, contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele. Tu ainda eras moço e este homem de guerra desde a sua mocidade. Porém, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu ia após ele, matava, arrancava o cordeiro da boca, levantando-se contra mim, segurava-o pela barba e feria e o matava. O teu servo matava o leão e o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Então nós vemos que a caminhada de Davi foi o que? Uma construção. Davi não caiu de paraquedas. Talvez você possa olhar para a sua vida, você possa falar assim, nossa, por que uma pessoa pode sofrer tanto na vida? Por que uma pessoa pode passar por tanta tribulação? Talvez Davi, quando estava lá no campo sozinho, cuidando do rebanho sozinho, ele teve que enfrentar o urso, ele teve que enfrentar leão sozinho. E nesse momento aqui ele entendeu, como se descortinasse, que tudo aquilo que ele passou preparou ele para aquele momento. Ele fala, não, peraí, eu tenho habilidades que eu não tinha. Eu tenho experiência que eu não tinha com o inimigo, eu tenho uma rapidez que eu não tinha. Eu tenho um senso de desvio, de reflexo que eu não tinha. Que habilidades espirituais Deus está levando você a desenvolver com tudo isso que você está passando.